Fala galera, beleza? Meu nome é João Pedro e sejam bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como que vocês podem estar criando ou fazendo uma luz artificial aqui no Adobe Photoshop e também como que você pode estar fazendo com que essa luz que você criou, que ela interaja com os objetos em volta dela, né? Criando aqui uma ambientação no Photoshop. Então é um tutorial muito produtivo se você quiser, por exemplo, aprender a trabalhar com luz e sombra aqui no Photoshop, tá? E a estar fazendo também ambientação aqui dentro. E antes da gente continuar de fato, tá? Caso você já esteja aqui no canal faz um tempo, já conheça e ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui embaixo, tá? Que é muito simples, é muito fácil de se inscrever e com isso você ainda vai estar ajudando a gente, incentivando a continuar fazendo mais conteúdo aí pra vocês. Bom, então que agora já com o Photoshop aberto e já com a imagem aqui carregada, nesse tutorial a gente vai estar usando essa imagem aqui desse quarto. E caso você queira estar utilizando essa mesma imagem que eu vou estar utilizando aqui no vídeo, tá? Eu vou estar deixando o link dela para download aqui embaixo, então você pode estar baixando ela aí, abrir aí no seu Photoshop e tá me acompanhando aqui no vídeo, fazendo a mesma coisa que eu estiver fazendo, beleza? Bom, então como vocês podem ver aqui na nossa imagem, a gente tem essa lâmpada aqui, né, que é o que a gente vai estar utilizando como base pra gente estar fazendo aqui a nossa criação da nossa luz artificial, né? A primeira coisa, eu vou escurecer aqui esse ambiente, tá? Porque se eu deixar ele claro do jeito que tá, não vai ficar muito interessante o nosso efeito. E pra estar escurecendo esse ambiente aqui, eu vou estar utilizando uma camada de ajuste de curvas. Então vou clicar, ó, bem aqui nessa bolinha que tem bem aqui embaixo, ó. Eu vou clicar lá nela e eu vou vir nessa opção aqui, ó, de curvas, que isso vai estar permitindo, ó, que eu crie uma camada de ajuste de curvas aqui no Photoshop. Essa camada de ajuste de curvas, ela vai permitir que tudo que eu faça aqui nela se aplique nas camadas que estão abaixo dela, que no caso aqui é apenas a camada do quarto. E para estar escurecendo aqui ela, olha só, eu vou estar utilizando esses dois ponteiros aqui, esses dois pontos aqui. O ponto de cima, que é esse bem daqui, ele controla as partes claras da imagem. E esse ponteiro aqui de baixo, né, quanto mais para baixo da curva, ele vai controlar as sombras, as partes escuras da nossa imagem. Obviamente eu vou diminuir aqui, ó, essas partes claras aqui. Olha só, posso deixar mais ou menos aqui assim, nesse meiozinho aqui. E também vou diminuir a parte escura, que é pra gente também dar um pouco mais de contraste na parte das sombras. Então eu vou também diminuir aqui as sombras, olha só, vou escurecer mais elas aqui. Vou deixar as sombras mais ou menos aqui assim, ó. E aqui eu já consigo, né, já deixar o ambiente do quarto já bem escurinho. E pra gente estar criando aqui a nossa luz, eu vou estar criando aqui uma nova camada, tá? Uma nova camada vazia, que é só clicar nesse maisinho que tem aqui do lado, ó lá. Que quando eu clico nele eu crio uma camada vazia. Eu já posso até renomear ela. Para renomear eu dou 2 cliques em cima da camada e eu vou dar um nome aqui, por exemplo, de luz base, tá? Que é só pra gente ter uma ideia mais ou menos do que vai ser isso aqui. E aí agora, depois que eu criar essa nova camada, eu vou vir aqui na ferramenta do pincel. Essa ferramenta bem aqui, ó, tem um desenhozinho do pincel, tá? Vou clicar aqui, selecionei ela, beleza? E eu vou configurar ela da seguinte forma. E eu vou vir aqui nessa setinha bem aqui, olha só. Quando eu clico nessa setinha, ele permite que eu controle o tamanho e a dureza do pincel, tá? O tamanho vai ficar a critério de vocês, tá? E a dureza, eu recomendo que você deixe em 0%, tá? A dureza, ela controla mais ou menos a suavidade desse pincel. O restante da configuração, você pode deixar do mesmo modo como tá o meu aqui, com opacidade em 100, fluxo 100, suavização 10%, tudo mais, beleza? A cor que a gente vai selecionar aqui, eu vou clicar aqui na cor, eu vou selecionar a cor aqui, a cor que eu quero que seja mais ou menos a minha lâmpada, tá? E nesse caso, esse tipo de lâmpada aqui, geralmente é uma cor meio laranja. Então eu vou selecionar aqui mais ou menos, olha só, esse laranjado aqui. E eu vou clicar no OK. Eu vou deixar meu pincel mais ou menos nesse tamanho aqui que você tá vendo. Eu vou dar um clique aqui em cima da lâmpada, olha só. Vou dar um clique aqui, que ele já vai mais ou menos criar aqui a iluminação. Obviamente não vai ser assim, tá? Eu vou vir aqui e vou mudar o modo de mesclagem dessa camada. Lembrando que o modo de mesclagem é o modo como essa camada aqui que está selecionada, ela vai se mesclar com as camadas que estão abaixo dela. Então vou mudar aqui de normal e vou vir nessa opção aqui, ó, de divisão, beleza? Que olha só, você já dá pra ver que ele já mais ou menos dá uma mescladinha ali. E eu também vou estar diminuindo a opacidade. Então vou vir aqui na opacidade, que é essa opção bem aqui, ó. E eu vou diminuir aqui, olha só, deixa eu ver. Vou deixar aqui mais ou menos uns 35%, porque essa luz aqui é mais ou menos só para realmente dar uma corzinha aqui para a lâmpada. Olha só, que a lâmpada ela tá meio transparente, então a gente meio que dá uma colorida nela para mostrar que essa é a cor dela, né, a cor de base dessa lâmpada. E aqui agora, para a gente continuar, né, eu vou estar criando uma nova camada novamente, então vou clicar de novo lá naquele maisinho lá embaixo, tá?
que ele vai estar criando uma nova camada. Vou vir no pincel novamente. Eu vou colocar o pincel aqui, olha só, mais ou menos do tamanho da lâmpada mesmo aqui. A cor do pincel eu vou deixar da mesma cor que estava anteriormente. E eu vou dar um clique aqui em cima da lâmpada, olha só, você pode ver que ele vai pintar aqui pra gente. Eu posso até mudar aqui o nome dessa camada para luz 1, por exemplo, tá? E esse aqui, assim como a gente fez com o outro aqui da luz base, eu vou também mudar o modo de mesclagem dele. Só que esse aqui eu vou deixar nessa opção aqui, ó, de subexposição linear, beleza? E eu também agora vou abrir, tá, o estilo de camada dessa opção de luz 1. Para tá abrindo essa opção de estilo de camada, eu posso dar 2 cliques em cima da camada, olha só, que ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, de estilo de camada, tá? E nesse primeiro tópico aqui, ó, de opções de mesclagem, vai ter essa opçãozinha bem aqui, ó, de a transparência determina a camada. Você pode ver que essa opção tá ativada, tá? Só que aí a gente vai desativar essa opção aqui. Deixa eu só botar num ponto aqui onde vai dar pra gente ver, ó. Eu vou desativar essa opção, que olha só, quando eu desativo ela, ela meio que ajuda melhor a mesclar a iluminação, tá? Dessa camada que tá em cima, junto com a camada que está embaixo. Pode ver que ele dá um efeito bem legal quando eu desativo essa opção aqui, olha só. E eu posso dar um OK lá agora, tá? Pra confirmar. Feito isso, eu posso duplicar essa camada aqui da luz 1. Então, com ela selecionada, eu vou estar clicando nas teclas de atalho Ctrl mais J, que ele vai duplicar. Você pode ver que agora vai ficar bem forte aqui isso, só que eu não quero isso aqui, tá? A ideia dessa próxima luz aqui, que vai ser a luz 2, a ideia dela é que ela venha mais de dentro da lâmpada, que ela venha lá do fundinho da lâmpada, tá? Então, com ela aqui selecionada, eu vou estar apertando a tecla agora Ctrl T, que ele vai estar habilitando essa opção aqui para estar aumentando e diminuindo essa camada, tá? Eu vou segurar a tecla Alt, que é para ele diminuir, ó, de forma igual, tá? Para todos os lados, olha só. E eu vou diminuir até ela ficar lá no centrozinho, ó, bem pequenininha. Não precisa ser tão pequena assim também. Parece que a luz já tá vindo lá do fundinho, né? Já fica um efeitozinho bem interessante quando eu coloco essa opção aqui. E aí, para ficar legal aqui também, eu posso diminuir a opacidade dessa aqui, ó. Vou colocar aqui em 50%, tá na metade. E aí agora, pra gente ainda reforçar um pouco mais essa iluminação aqui interna, né? Posso estar criando aqui uma nova camada. Essa aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome de luz brilho interno. Eu vou utilizar o pincel na cor branca, tá? Para fazer isso aqui. Vou diminuir o tamanho do pincel para ficar bem pequenininho também, ó. E vou pintar bem aqui dentro, ó. Soltei um pingo lá dentro. Vou mudar de normal aqui o modo de mesclagem novamente, ó. E vou botar essa opção aqui de sobrepor, tá? E também vou diminuir aqui a opacidade dele, eu vou deixar mais ou menos aqui em 80%, beleza? E com isso aqui, né, a gente já consegue criar essa iluminação que vem aqui da nossa lâmpada, aqui de uma forma bem interessante, beleza? E aqui agora a gente praticamente terminou essa luz artificial aqui da lâmpada, tá? Agora a gente vai criar a ambientação, né, que é fazer essa luz refletir aqui nos objetos e tudo mais. E aqui agora, como eu vou colocar mais camadas por aqui, né, eu vou só organizar aqui mais ou menos as minhas camadas para ficar mais fácil depois eu entender o que é cada coisa. Então eu vou pegar todas essas iluminações aqui que eu fiz, vou selecionar lá a primeira, vou segurar a tecla Shift, vou vir até luz base aqui, ó, vou selecionar todo esse intervalo, e aí eu vou clicar bem aqui nessa pastinha que tem bem aqui embaixo, olha só. Que aí agora eu coloco todos eles dentro de um grupo. E eu posso até colocar aqui, ó, luz da lâmpada. Que agora eu sei que tudo isso aqui faz parte da luz da lâmpada. Então se eu quiser, por exemplo, ver o antes e o depois, olha só, posso tirar e colocar o olho, ó. Que eu já consigo ver mais ou menos como é que fica sem essa luz da lâmpada e com a luz da lâmpada, por exemplo, tá? Bom, e aqui agora, como eu falei, a gente já fez a luz da lâmpada. Agora a gente vai fazer a ambientação, né? Que é a iluminação dela e se refletindo nos objetos, criar luz e sombra e tudo mais, tá? Pra gente estar fazendo isso aqui, eu vou estar utilizando bastante as máscaras de camada. Se você ainda não sabe o que é isso, se você ainda nunca viu máscara de camada no Photoshop, se você não faz ideia do que seja isso, eu recomendo que você assista um vídeo que eu tenho aqui no canal, tá? Que eu vou estar deixando o link aqui na descrição e no card aqui em cima. Então eu recomendo que você assista esse vídeo sobre máscara de camada que eu fiz aqui, e aí você volte pra cá novamente, que aí você já vai conseguir entender melhor. Porque o processo que eu vou fazer aqui agora vai utilizar muita máscara de camada. Bom, então como é que a gente vai estar fazendo, né, para essa luz estar refletindo aqui nos objetos? Existem vários métodos da gente fazer isso, tá? Vários e vários e vários. Um dos que eu vou usar
vai ser utilizar essa própria máscara de camada de curvas aqui que a gente fez, onde a gente está escurecendo aqui a nossa imagem. Utilizando a máscara de camada dela que ele cria aqui, olha só, se eu passar o pincel na cor preta, por exemplo, olha só, eu consigo deixar algumas regiões mais claras. Então, desse modo, eu já consigo clarear algumas regiões onde a lâmpada ela estaria clareando. Óbvio que não desse jeito aqui que eu tô fazendo, beleza? Primeiramente, eu vou reconfigurar aqui meu pincel. Eu vou estar mudando o fluxo dele aqui, ó, vou estar tirando de 100% e vou estar deixando ele aqui em 10%, beleza? Por quê? Porque ele fica um pouco mais suave, olha só, ele fica um pouco mais leve, né, com opacidade um pouco menor. E o bom do fluxo é que quanto mais eu vou passando por cima, olha só, mais claro ele vai ficando, né? Então eu consigo ter um controle melhor aqui no mouse. E aqui agora é um jogo de um pouco de paciência e também um pouco de técnica com o mouse também, né? Então que agora a gente já pode começar a fazer algumas iluminações aqui, por exemplo, ó, dessa partezinha aqui, ó. Que aqui, obviamente, a luz vai estar iluminando essa região aqui, ó. Onde tá mais perto aqui vai estar mais claro, então eu vou passar mais aqui, ó, nessas partes aqui. Quanto mais perto, mais influência vai receber, né, da iluminação. Onde eu passar um pouco a mais, ó, posso trocar o pincel para cor branca e tá mudando isso aqui, ó. Só com esse pouquinho que a gente fez, ó, a gente já consegue fazer um efeito já bem interessante aqui, ó. Para você tá desvendo e vendo a máscara de camada, você pode estar segurando a tecla Shift, tá? E clicar na máscara de camada, que assim você vê e desvê ela. E aqui agora, como eu falei, né, eu vou estar fazendo esse processo aqui mais ou menos por todos os objetos. Alguns objetos, como vai ser o caso desse aqui, para ficar mais fácil, eu posso até fazer uma seleção nele, tá? Lembrando que você pode estar utilizando qualquer ferramenta de seleção que você quiser, tá? Pode estar utilizando o laço aqui. Uma que funciona às vezes muito bem também é essa daqui, tá? Da ferramenta de seleção de objeto. Posso estar mudando o modo dele aqui, ó, para laço, por exemplo, olha só. E aí, se eu circular aqui todo esse objeto aqui, ó, eu aguardo um pouquinho, que aí o Photoshop ele vai meio que identificar o objeto, ele vai fazer uma seleção automática ali dele. E ele faz aqui pra gente essa seleção automática, e agora eu posso voltar aqui, ó, no nosso pincel, e com o pincel na cor preta novamente, ó, eu posso ir fazendo aqui a iluminação, olha só. E passando que não tem perigo, como tá selecionado apenas esse objeto, não tem perigo de eu, por exemplo, pegar aqui do lado de fora, tá? E aqui agora é muito uma questão visual, né? Você tem que entender que, por exemplo, esse lado aqui vai estar claro, esse aqui já vai estar um pouco mais escuro, né? Essa parte aqui do livro, por exemplo, como esse objeto aqui tá na frente, essa parte aqui não vai ser iluminada, né? Essa parte aqui do livro. Já essa parte aqui do livro vai ser iluminada e tudo mais. Então você vai ter que ir trabalhando esses passos aí, tá? E para ver se deu certo nessa seleção, eu posso dar um Ctrl D. Só que como você pode ver, ele fica um pouco de serrilhado aqui, fica um pouco estranho. Por isso que eu não gosto muito de utilizar essa opção aqui de seleção de objeto automática aqui. Então eu vou refazer esses passos aqui que eu fiz aqui agora, tá? Eu vou selecionar esse objeto aqui de um outro método, que eu vou estar utilizando a Pen Tool, que eu acho que vai ficar melhor essa seleção aqui, tá? Então eu vou estar acelerando aqui o vídeo e fazendo a iluminação aqui nos objetos. E aí, conforme eu vou fazendo aqui, eu senti a necessidade de comentar alguma coisa, tá? Eu vou estar parando aqui e vou comentar pra você. Olha só, fiz essa seleção aqui por meio da Pen Tool. Eu preferi selecionar aqui só o jarro por enquanto, porque eu vi que a seleção automática lá, ele selecionou até bem as folhagens aqui dessa planta aqui. Ele só não selecionou bem o vaso, então eu selecionei o vaso através da Pen Tool. Eu senti que ficou mais fácil, eu consegui, olha só, eu aperto o Ctrl D, tá? Pra tirar a seleção, que eu consigo ver melhor. Olha lá como ficou depois. A manha pra você tá fazendo aqui, essa iluminação também, é você tá fazendo, você clica no mouse e solta, né? Vai clicando e soltando, como se você estivesse realmente pintando com um pincel, tá? De um modo bem suave, olha só. Eu clico, solto, e aos poucos, né, ele vai fazendo aqui. E eu vou trocando pelo X aqui, porque o X ele inverte, né, as cores aqui embaixo. E aí com o X eu vou invertendo entre partes que eu quero deixar escuro e partes que eu acabei deixando passar um pouco a mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu pintei um pouco a mais, então eu mudo pro branco, lá no X, ó. E eu passo aqui um pouquinho, que eu já consigo criar um efeito bem legal, ó. Olha só, aqui na planta teve algumas partes aqui que também não ficou muito legal. Eu posso estar voltando aqui na cor branca, olha só, pintando essas partes aqui onde ficou um pouco estranho aqui essa parte aqui da iluminação.
Nem tudo também, tá? Você precisa necessariamente estar fazendo a seleção. Você pode também, ó, por exemplo, aqui na planta eu acho que eu vou passar algumas partes aqui sem a seleção mesmo, tá? De modo bem manual mesmo, ó. E galera, a gente também tem que lembrar que alguns objetos, eles meio que têm uma propriedade reflexiva própria, né? Só um exemplo, olha só. A gente sabe que essa lâmpada aqui, ela tá iluminando alguns objetos aqui, né? E naturalmente, essa lâmpada, se a gente for parar pra pensar, né? Essa região aqui, por exemplo, desse objeto aqui, ó. Essa tigela aqui, essa região aqui, se a gente for parar pra pensar, naturalmente ela não seria iluminada, né? Porque a luz, ela não tá de jeito nenhum batendo aqui nela. Só que o que acontece? Naturalmente, a luz, ela bate, por exemplo, nesse objeto aqui, nessa bancada, e aí a luz dessa bancada reflete aqui, ou seja, a gente também tem que pensar nisso, tá? Que alguns objetos podem refletir uma luz de volta. Então, por exemplo, aqui vai estar refletindo uma luz que naturalmente não deveria, né, acontecer, mas que como a bancada bate e reflete, então acaba que essa região aqui ela é iluminada, né? Esse livro aqui também vai ter algumas partes dele que vai ser iluminada, mas é bem pouquinha coisa, porque afinal de contas não é a luz original que tá chegando, é apenas um reflexo dela. Então nessas partes aqui, ó, por exemplo, do livro, olha só, posso pintar aqui de preto, pode deixar bem forte mesmo, e depois eu passo o branco, ó, deixando um pouquinho menos forte, olha lá, ó. Bom, galera, olha só, demorou um tempinho aqui, né, porque é muito detalhezinho, tem que ficar selecionando e tudo mais, mas olha só, consegui chegar num resultado aqui bem interessante aqui, né, fazendo a iluminação dos objetos e tudo mais. E é que agora, uma próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte, que como você pode ver, né, a luz que tá saindo daqui, da lâmpada, é laranja, e a luz, obviamente, que tá acontecendo nos objetos aqui, tá sendo na cor branca, porque, na verdade, na cor branca não, né, na cor original aqui dos objetos, olha só, se eu tirar o olho aqui da camada de curvas, ele tá pegando exatamente a cor original dos objetos, né, se eu passasse, por exemplo, essa camada na bancada, na parte marrom, ele ia deixar na cor original do negócio aqui. Como é que eu posso deixar essa iluminação na cor da lâmpada? Melhorar mais ainda essa ambientação. Então, eu vou estar clicando novamente nessa bolinha aqui, olha só, vou clicar nela e vou vir agora nessa camada aqui, ó, de matiz e saturação, que ele já vai criar aqui pra gente, olha só, a camada de ajuste de matiz e saturação, só que eu vou deixar essa camada abaixo da luz da lâmpada, então eu vou clicar nela e arrastar ela aqui pra baixo. E aí, eu vou ativar essa opção aqui, ó, de colorir, ok? Vou ativar essa opção de colorir, beleza? Que obviamente ele vai estar permitindo que a gente mude as cores aqui, ó. E aí, nessa parte aqui de matiz, eu controlo a cor que eu quero, a saturação, a intensidade dessa cor, e a luminosidade, se eu quero essa cor um pouco mais clara ou mais escura. Então aqui eu vou tentar chegar mais ou menos na cor da lâmpada, porque é a cor que eu quero que reflita nos objetos. No meu caso aqui eu já tenho os valores anotados aqui, a matiz no meu caso aqui é em 29 e a saturação é em 100%, tá? Que aí, olha só, o ambiente já fica mais ou menos da mesma cor da lâmpada, tá? A luminosidade eu recomendo que você não mexa, tá? E aqui agora o que acontece? Pode ver que essa matiz, saturação, está sendo aplicada em tudo, só que eu quero que ele seja aplicado apenas na iluminação que a gente fez. Como que eu posso estar fazendo isso? Eu vou estar segurando a tecla Ctrl aqui, ó, segurei o Ctrl e vou estar clicando em cima da máscara de camada de curvas. Olha só, vou clicar lá em cima dela. Puf, cliquei. E aí você pode ver que agora ele selecionou aqui a nossa máscara de camada de curvas, exatamente onde a gente fez aqui a nossa iluminação, né? E aqui agora a gente vai pegar isso e vai transferir, né, mais ou menos aqui para nossa máscara de camada de matiz e saturação. Então aqui agora eu vou clicar lá, né, na máscara de camada de matiz e saturação e eu vou pintar essa parte aqui. Então eu vou lá em editar, lá em cima, olha só, e vou vir nessa opção aqui, ó, de preencher, beleza? E aí eu vou vir aqui nessa opção aqui de cor, ok? Ó, vou clicar lá em cor, cliquei. Como você pode ver, a máscara de camada ela já tá na cor branca, então eu vou pintar ela na cor preta, beleza? Ou seja, eu vou tirar.
Então eu vou clicar aqui em OK e OK novamente. E olha só, agora ele deixou a nossa matiz e saturação exatamente onde a gente fez a nossa iluminação. E aí para eu tirar, né, toda essa seleção, eu posso estar clicando em Ctrl D, que aí eu já consigo ver de um jeito melhor aqui o que a gente fez. E aí, caso você ache que, por exemplo, tenha ficado muito laranja aqui no meu caso, tá? Eu posso estar diminuindo a opacidade dessa matiz e saturação. Eu vou estar deixando aqui mais ou menos em 50%, tá? Que eu acho que já fica bem legal, bem interessante. E uma outra coisa que eu também posso estar fazendo, tá? Caso essa iluminação, por exemplo, seja muito forte, seja muito intensa, por exemplo, eu posso também estar diminuindo aqui a opacidade dessas curvas aqui, dessa máscara de camada. Só que se eu vir aqui direto e a opacidade diminuir, olha só o que vai acontecer. Ele vai tirar literalmente a opacidade de toda a curva. Eu tenho que tirar apenas da máscara de camada. Então para isso eu vou estar dando 2 cliques aqui em cima da máscara de camada, olha só. E aí vai aparecer essa opção aqui, ó, de densidade, que ele controla a opacidade dessa máscara de camada. Nesse caso aqui, eu posso também estar diminuindo, tá? Para deixar, porque se deixar assim, ele tá meio que muito claro algumas partes. Então eu posso estar diminuindo aqui para ficar um pouco mais suave, olha só. Eu vou deixar aqui mais ou menos 65%, que eu acho que já fica uma suavidadezinha bem legal, olha só. E aí só para ficar um pouco mais legal também, algumas partes aqui mais próximas da lâmpada, um pouco mais brilhoso, né? Porque teoricamente o que fica mais perto da lâmpada vai ficar mais forte o brilho. Então pra gente intensificar um pouco mais isso, eu vou estar criando uma nova camada aqui novamente, olha lá. Eu posso até dar o nome dela, por exemplo, aqui para brilho intensidade. Vou estar deixando essa camada aqui abaixo da luz da lâmpada, em cima de matiz e saturação, tá? Vou pegar o meu pincel, vou colocar ele na cor branca mesmo aqui como está. Vou mudar lá o fluxo, né, que a gente tinha mudado para mexer na iluminação lá. Vou voltar ele aqui para 100%. E aqui agora eu vou aumentar mais ou menos o brilho dele aqui, só para deixar próximo aos itens que estão mais próximos aqui da minha lâmpada. E eu vou dar um clique aqui com o pincel branco mesmo, no início vai ficar um pouco estranho aqui. Eu vou mudar a opacidade dele aqui para sobrepor, beleza? Olha só, vou deixar aqui em sobrepor. E eu vou deixar que ele seja aplicado apenas nos objetos mesmo que está sendo iluminado. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do brilho e intensidade. Vou vir nessa opção aqui, ó, criar máscara de corte. E aí ele vai criar essa espécie de setinha aqui embaixo, que ele está indicando que agora essa camada aqui de brilho e intensidade está sendo aplicada apenas na região onde está essa matiz e saturação. Pode ver que ele dá um brilhozinho a mais nos itens que estão mais próximos aqui da lâmpada, né? Fica um efeitozinho bem legal. E eu posso também diminuir aqui a opacidade, né? Para não ficar uma coisa muito intensa. Deixar aqui em 80%, olha só. E aqui agora o nosso efeito de iluminação já está praticamente pronto. Só para agora dar um retoque final aqui bem interessante, eu vou estar criando novamente uma camada de curvas, tá? Essa camada de curvas aqui é só para dar um pouco mais de contraste na imagem, só para ficar um pouco mais legal. Então eu vou criar um ponto bem aqui, ó, e outro bem aqui. Esse ponto aqui eu vou subir ele um pouquinho, ó, que eu vou deixar um pouco mais claro algumas coisinhas. E esse segundo ponto aqui eu vou diminuir aqui, ó, pra gente escurecer um pouco mais alguns pontos, criando mais ou menos esse formato de um S aqui, né? E aí aqui agora pra finalizar, tá? Eu posso estar criando uma outra camada de ajuste, só que agora de equilíbrio de cores. Esse equilíbrio de cores aqui, ele permite que eu meio que controlo mais ou menos a cor que vai ficar a nossa imagem. E como a luz é amarela, eu vou deixar num tom, a nossa imagem num tom mais amarelado, tá? Então olha só, vamos aumentar aqui alguns valores, olha só, vou deixar o vermelho mais ou menos aqui em 52, tá? O magenta eu posso dar uma diminuidinha aqui nele, e o amarelo, que agora que vai definir mais ou menos aqui o amarelado da minha imagem, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos menos 44. E aí, né, só para dar um ajuste bem melhor aqui nessa camada de equilíbrio de cores, porque não é exatamente tudo da nossa imagem que vai ficar amarelado, né? Algumas partes aqui embaixo, um pouco aqui do lado, não vai pegar esse tom amarelo da nossa luz. Então eu posso estar trabalhando aqui na máscara de camada dele, olha só. Volto lá no pincel, posso estar diminuindo aqui o fluxo, olha só. Essas partes aqui em cima, ó, e para dar um ajustezinho final aqui, olha só, vou diminuir também a opacidade desse equilíbrio de cores, que agora já não fica tão forte também, e aí a gente já causa esse efeito bem interessante aqui. Bom, e com esses passos aqui, né, galera, você consegue um efeito bem legal aqui para fazer uma
luz artificial e também para estar fazendo uma ambientação, tá? Então, como você pode ver, não é um processo tão complicado assim. É um processo que exige, na verdade, mais paciência do que realmente técnica, né? E assim, esse daqui não é o único jeito de você estar fazendo isso. Existem outras maneiras também de você estar fazendo luz, sombra, tá controlando essas partes. Esse aqui é apenas um de vários métodos que existem para estar fazendo isso. Mas esse aqui é um método que eu acho muito interessante, muito legal. E eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Então, se você tiver gostado e aprendido, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você estar recebendo mais vídeos como esse aqui, mais dicas também. Siga também a página no Instagram aqui do canal, tá? Aqui por lá eu vou estar postando alguns tutoriais, algumas dicas, e também quando eu estiver lançando um vídeo novo aqui eu vou estar avisando por lá. Comentem aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida, o que você achou desse tutorial. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!